Olá, pessoal! Até agora vimos a integração por substituição e a integração por partes. Na aula de hoje, veremos como usar estas técnicas para resolver integrais de potências de funções trigonométricas. Então, vamos dar início à aula. Então, vamos começar vendo como integrar esse tipo de função trigonométrica, que é produto de potências de senos e cossenos. Então, aqui é uma integral de seno elevado a m de x vezes cosseno elevado a n de x dx, onde m e n são inteiros não negativos. Então, ao invés de eu apresentar um método geral, analisar m e n genéricos, eu vou mostrar como resolve isso através de exemplos. Então, o primeiro exemplo vai ser esse daqui, ó. Como que eu integro seno ao cubo de x vezes cosseno ao quadrado de x. Esse daqui serve para qualquer... O método que eu vou aplicar aqui serve para qualquer integral desse tipo, onde esse m e n, um deles é ímpar e o outro é par, né? Então, vamos lá. Então, esse aqui é o exemplo 12. Integral de seno ao cubo de x, cosseno ao quadrado de x dx. Então, quando um é ímpar e o outro é par, né, eu posso fazer da seguinte forma. Eu vou reescrever essa integral, vou pegar o termo que é ímpar e vou separar ele assim, ó. O par eu repito, e aqui vai ficar seno de x dx, certo? Então, eu tiro um termo do termo ímpar, né? Faço separação. Aí eu faço uma mudança de variável. Não, aí, antes disso, né? Antes disso, eu vou... Agora, ficou aqui um seno elevado a um número par, que eu posso usar a identidade, essa identidade aqui, ó. 1 menos cosseno ao quadrado de x, vezes cosseno ao quadrado de x, seno de x dx, certo? Então, olha só, agora eu fiquei com uma integral que depende só de cosseno e tem um seno aqui. Ou seja, se eu fizer essa mudança de variável aqui, eu vou ter a minha integral em função de u, integral de um polinômio aqui, ó, que exatamente esse daqui vai virar o du. Então, olha só, vai ficar 1 menos u ao quadrado vezes u ao quadrado vezes menos du, né? Então, posso colocar um menos aqui. E isso vai ficar o quê? Aí é só desenvolver esse polinômio. Então, isso é menos integral de u ao quadrado menos u à quarta du, que é igual a menos u ao cubo sobre 3, u ao cubo sobre 3, esse menos com menos vai dar mais, u à quinta sobre 5 mais uma constante. Volto para a variável anterior, vai ficar cosseno ao cubo de x sobre 3, mais cosseno à quinta de x à quinta sobre 5, mais uma constante. Então, no caso que você tem um expoente ímpar e um par, o método é esse daqui, né? Ou melhor, no caso que você tem um dos expoentes ímpar, já funciona, certo? Vamos ver então o segundo exemplo. O segundo exemplo é quando os dois expoentes são pares, né? Quando os dois expoentes são pares, que no caso é a integral de seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x dx. Então, a gente vai usar uma identidade trigonométrica, né? A gente sabe, quem não souber, é só olhar no livro de cálculo, ou livro de segundo grau, que seno ao quadrado pode ser escrito assim, menos cosseno de 2x sobre 2. E o cosseno ao quadrado vai ser 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Então, eu vou deixar como exercício olhar no livro de segundo grau ou de cálculo como deduzir essas identidades aqui. Seno ao quadrado de x é igual a isso e cosseno ao quadrado de x é igual a isso. E aí, então, eu posso resolver isso daqui. Isso sai 1/2 e 1/2, então sai 1/4 da integral. E aqui é um produto notável, né? Esse vezes o conjugado desse. Então, vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 2x dx. Aí aqui eu separo essa integral aqui. Então, a integral de 1 é x. Então, é x sobre 4. Menos 1/4
dessa outra integral aqui. Aí aqui, potência par de novo, eu uso essa identidade aqui novamente. Então, cosseno ao quadrado de 2x é 1 mais cosseno de 4x sobre 2 dx. E, novamente, agora eu sei integrar isso daqui. Então, vai ficar x à quarta menos 1 quarto. Eu posso tirar esse meio, vai ficar 1 oitavo, né? 1 oitavo de integral de 1 mais cosseno de 4x dx, que é igual a x sobre 4, menos integral de 1 é x, x sobre 8, menos vezes mais menos, integral de cosseno de 4x, que é seno de 4x sobre 4, vezes 8 vai dar 32, mais c. Então, isso no final vai ficar x à quarta menos x a 8, vai dar x a 8, x sobre 8, menos seno de 4x sobre 32, mais c, certo? Então, só recapitulando, integral de potências de seno e cosseno, quando uma delas é ímpar, é só separar um termo do que tem expoente ímpar e fazer uma substituição. E aqui é só usar aquela identidade do arco metade. Então, vamos ver agora como que fica calcular integrais de produtos de potências de tangente e secante. Então, a gente quer calcular esse tipo de integral quando m e n são inteiros não negativos. Então, como eu fiz antes, vamos fazer esses exemplos e ver como que a gente procede em cada um deles. Então, o primeiro exemplo é quando a gente tem que a potência do secante é par, independente da potência do tangente. Então, isso vai ser uma substituição simples. Olha só. Então, esse é o exemplo 13. Exemplo 13. O primeiro. Vou fazer a integral de tangente à sexta de x, de secante à quarta de x dx. Certo? Então, o que a gente tem que observar é só o seguinte. A gente pode separar esse secante à quarta aqui da seguinte forma. Ó. Tangente à sexta de x, vezes secante ao quadrado de x, vezes secante ao quadrado de x dx. E aí, a gente vai usar essa substituição aqui. Ó. U igual a tangente de x, então o du é o secante ao quadrado de x dx. Então, o que a gente fez foi construir o du aqui, e a gente ainda vai usar essa identidade aqui, ó, que secante ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x é igual a 1, certo? E aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? A gente pode escrever da seguinte forma, ó, tangente à sexta de x, o secante ao quadrado eu uso essa identidade, fica 1 mais tangente ao quadrado de x, e esse secante ao quadrado de x dx aqui eu mantenho para virar o du. Então, ali vai ficar tudo em função de tangente, e aqui vai ficar o du. Então, substituindo, que vai ser u à sexta, vezes 1 mais u ao quadrado, vezes du. E aí, esse aqui é um polinômio, só distribuir, u à sexta mais u à oitava, du, isso é igual, integral vai ser u à 7 sobre 7, mais u a 9 sobre 9, mais uma constante. Voltando para a variável anterior, u é igual a tangente de x, então vai ser tangente à sétima de x sobre 7, mais tangente à nona de x sobre 9, mais uma constante. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso, vamos olhar aqui, é quando você tem a tangente e a secante sendo ímpar, quando os dois são ímpar. Então, aqui a gente viu, quando a secante é par, não importa a ordem, se a tangente, o expoente da tangente é par ou ímpar. Agora, quando a tangente é ímpar, a gente vai separar em dois casos. Quando a secante é ímpar, a gente vai separar em dois casos. Quando a tangente tem expoente ímpar e quando ela tem expoente par. Então, vamos ver isso. Ó. Exemplo 2 é integral de tangente à quinta de x, secante à sétima de x dx. Como que a gente faz, então,
como que a gente faz, então, essa integral aqui? Então, nessa integral, no caso em que o secante é ímpar e a tangente é ímpar, a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente vai separar, vai tirar um tangente e um secante de cada um desses daqui. Então, vai ficar tangente à quarta de x vezes secante à sexta de x vezes secante de x vezes tangente de x dx. Então, reescrevi dessa forma. E aí, o que eu vou fazer? Então, eu sei que eu vou fazer a seguinte substituição. Ó. Eu vou chamar u de secante de x, porque eu sei que o du é secante de x vezes tangente de x dx, né? Que é o que está aparecendo aqui, por isso que eu separei assim. Então, antes de fazer essa substituição, eu vou reescrever o tangente como secante usando essa identidade aqui, ó, secante ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x igual a 1, certo? Essa identidade trigonométrica é conhecida, então eu vou substituir ela aqui no tangente ao quadrado, porque tangente à quarta é tangente ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar secante ao quadrado de x menos 1, né? Passo o tangente para o lado de cá, o 1 para o lado de cá, ao quadrado. Então, isso é tangente à quarta. Aqui eu mantenho o secante à sexta de x e aqui fica o secante de x vezes tangente de x dx, que vai virar o du. Agora, eu posso fazer a minha substituição. Tudo que é secante vai virar u. Então, isso aqui vai ficar u ao quadrado menos 1 ao quadrado, u à sexta, e esse aqui foi escolhido para ser o du. Então, eu fiquei com a integral de polinômio, e integral de polinômio é só desenvolver aqui. Então, isso vai dar o quadrado do primeiro, que é u à quarta, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é o 2u ao quadrado, mais o segundo ao quadrado. Isso tudo vezes u à sexta, dx. Então, agora eu vou distribuir esse u à sexta. Então, vai ficar u a 10 menos 2u a 8 mais u à sexta du. E aí, essa integral é trivial. Então, u elevado a 11 sobre 11 menos 2u elevado a 8, 2u elevado a 9 sobre 9, mais u elevado a sétima sobre 7, mais uma constante. Volto para a variável anterior, então u é secante, então vai ser secante a 11 de x sobre 11, menos 2 secante a 9 de x sobre 9, mais secante a sétima de x sobre 7, mais uma constante. Então, esse é o exemplo 2 que a gente fez. Então, vamos ver o exemplo 3 que a gente vai usar para resolver o exemplo 4. Então, vamos lá. Exemplo 3, né? O que eu preciso? Calcular a integral de secante ao cubo de x dx. Como que eu vou fazer isso? Eu vou separar isso daqui da seguinte forma. Secante de x vezes secante ao quadrado de x dx. Por que eu vou separar assim? Porque eu sei que a derivada de tangente a derivada de tangente é secante ao quadrado. Então, eu vou usar por partes da seguinte forma. U eu vou chamar de secante de x e o du vai ficar secante de x vezes tangente de x dx. Como eu disse, o dv, escolhendo o dv sendo secante ao quadrado de x dx, o v vai ser tangente de x, certo? Aplicando por partes aqui, eu vou ter u vezes v, vai ser secante de x vezes tangente de x, menos a integral de v du, que vai ser tangente vezes tangente, vai dar tangente ao quadrado de x vezes a secante de x dx. E aí, isso daqui eu vou usar essa desigualdade trigonométrica, secante ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x é igual a 1. Então, vou repetir esse termo aqui, menos, e aqui eu vou colocar secante ao quadrado menos 1, secante ao quadrado de x menos 1, vezes secante de x dx. Então, eu vou distribuir isso dali, que eu vou repetir novamente. Secante de x vezes tangente de x,
menos, aqui vai ficar secante ao cubo de x dx, mais integral de secante de x dx. Distribuir esse secante aqui. E aí, esse cara aqui, então eu voltei, o que aconteceu aqui? Eu voltei na integral inicial, com sinal de menos, então eu posso passar ele para o lado de cá. Então vai ficar, isso implica, passando esse termo para o outro lado da desigualdade, eu vou somar, então vai ter 2 secante ao cubo de x dx, é igual a secante de x vezes tangente de x, mais essa integral. Essa integral a gente sabe que é ln de módulo de secante de x mais tangente de x mais uma constante. Divido tudo por 2, eu vou obter que secante ao cubo, integral de secante ao cubo de x dx é meio de secante de x vezes tangente de x mais meio de ln de módulo de secante de x mais tangente de x, mais uma constante. Então, como eu disse, eu vou precisar dessa fórmula para o exemplo 4, e só observar que essa técnica aqui serve para quando tem secante com expoente ímpar, certo? Se for expoente par, a gente usa a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Certo? Então, vamos passar para o exemplo 4. Então, vamos ver agora o exemplo 4, que é o caso em que a secante tem expoente ímpar e a tangente tem expoente par. Então, como eu disse, a gente vai precisar do resultado dessa integral aqui. Então, vamos lá. Exemplo 4, integral de tangente ao quadrado de x secante de x. Certo? Como que eu vou proceder nesse caso aqui? Então, nesse caso aqui, a gente vai somente usar essa identidade trigonométrica aqui que a gente usou antes, certo? E vou mudar o tangente e colocar ele em função de secante. Então, vai ficar como? Tangente ao quadrado é secante ao quadrado de x menos 1 vezes secante de x. Então, toda vez que eu estou nessa situação e eu faço essa mudança, eu caio numa potência integrais que envolve potências de secante. Então, aqui tem secante ao cubo de x menos secante de x dx. E aí, como a gente viu anteriormente, essa daqui a gente já resolveu, né? Então, que deu meio de secante de x vezes tangente de x mais meio de ln de módulo de secante de x mais tangente de x, não é isso? E a integral de secante, a gente sabe que é ln de módulo de secante de x mais tangente de x, então, isso tudo mais uma constante. E, por fim, então, eu vou somar esse com esse, então vai ficar meio de secante de x vezes tangente de x menos meio ln de módulo de secante de x mais tangente de x mais uma constante. Então, é assim que resolve esse tipo de integral. E aí, por fim, falta só o exemplo 5, que é tangente à quinta. Então, tangente à quinta, eu vou criar uma fórmula de recorrência e depois eu vou aplicar em tangente à quinta. Então, exemplo 5 é integral de tangente elevado a m de x dx. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai separar isso daqui da seguinte forma. Tangente a m menos 2 de x vezes tangente ao quadrado de x dx. E aí eu vou usar aquelas identidades trigonométricas. Seno ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x é igual a 1. Então, isso aqui vai ficar, no lugar de tangente ao quadrado, vai ficar tangente de m menos 2x vezes secante ao quadrado de x menos 1 dx. Isso vai ficar distribuindo tangente a m menos 2 de x vezes secante ao quadrado de x dx menos integral de tangente m menos 2 de x dx.
Então, esse é o termo que vai diminuir 2 do expoente da tangente. Esse que é o termo de recorrência. Esse daqui eu consigo resolver fazendo aquela substituição. U é igual a tangente de x e du é igual a secante ao quadrado de x dx, porque cai naquela integral onde o secante tem expoente par. E aí vai ficar u elevado a m menos 2 du menos integral de tangente elevado a m menos 2 de x dx. E aí eu consigo resolver, isso daqui vai ficar u elevado a m menos 1 sobre m menos 1 menos a integral de tangente a m menos 2 de x dx. Voltando à variável anterior, isso fica tangente elevado a m menos 1 de x sobre m menos 1 menos a integral de tangente elevado a m menos 2 de x dx. Então, eu tenho a minha fórmula de recorrência. E aí, para eu resolver o exercício 5, vou reescrever a fórmula de recorrência aqui, né? Então, o que a gente obteve foi o seguinte: integral de tangente a m de x dx é igual tangente elevado a m menos 1 de x sobre m menos 1 menos a integral de tangente elevado a m menos 2 de x dx. Então, como é que eu calculo isso usando... Como é que eu calculo integral de tangente à quinta de x dx usando essa fórmula? Então, m aqui vale 5. Então, integral de tangente à quinta de x dx é tangente a 4 de x sobre 4 menos a integral de tangente 5 menos 2, 3 ao cubo de x dx. Repito esse termo aqui. Tangente elevado a 4 de x sobre 4 menos... Agora aqui eu vou aplicar a fórmula de novo. Agora m vale 3. Então, vai ficar tangente elevado ao quadrado de x sobre 2 menos a integral de tangente de 3 menos 2 é 1. Integral de tangente de x dx. Essa aqui a gente já resolveu, porque é seno sobre cosseno. Derivado de cosseno é o seno. Então, vai ficar assim. Tangente à quarta de x sobre 4 menos tangente ao quadrado de x sobre 2. Menos com menos vai dar mais. E aí, a integral de tangente a gente sabe que é menos ln de módulo de cosseno de x mais c. Só fazer por substituição. Chama u de cosseno. Então, pronto. Aí a gente tem o quinto exemplo resolvido. Então, agora, por último, vamos ver como calcular integrais desse tipo aqui, de produtos de senos e cossenos, certo? Onde m e n são inteiros não negativos. Agora, a gente tem seno, cosseno, o integral de seno e cosseno, onde o argumento aqui é diferente. Aqui é m de x, aqui é n de x, tá vendo? Então, para calcular esse tipo de integral, a gente precisa dessas fórmulas trigonométricas aqui, ó. Então, isso aqui é fácil de deduzir, né? Você encontra a dedução nos livros de cálculo ou em livros de segundo grau. Então, olha só. Seno de A vezes seno de B é meio de cosseno A menos B menos cosseno de A mais B. Cosseno de A vezes cosseno de B é meio de cosseno de A menos B mais cosseno de A mais B. E seno de A vezes cosseno de B é igual a meio de seno de A menos B menos seno de A mais B. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, vamos ver um exemplo. O único exemplo basta, eles são todos análogos. Então, vamos fazer isso aqui, ó, integral de seno de 4x vezes cosseno de 5x. Aí, a gente vai precisar dessa última fórmula aqui. Então, eu quero fazer exemplo... Que exemplo é esse? 14. Um único exemplo, que é integral de seno de 4x vezes cosseno de 5x. Então, é simples. Então, é só usar aquela fórmula. Como é que a fórmula diz? Que se for seno de A, cosseno de B, vai ser isso daqui. A aqui, no caso, é 4x e B é 5x. Então, vai ser meio de 4x menos 5x. Então, vai ser integral de meio de
seno de 4x menos 5x. Então, vai ser menos x. Menos seno de A mais B, que é 9x dx. E aí, só lembrando que a função seno é uma função ímpar, então ela joga o menos para fora, então isso vai ser meio de integral de seno de x dx, menos meio integral de seno de 9x dx. Aí ficou fácil. Isso é menos meio, integral de seno é menos cosseno, então aqui vai ficar mais. E menos integral de seno de 9x vai ser mais cosseno de 9x sobre 9. Vezes esse 2, vezes esse 2, 18. Mais uma constante. Então, acabou. Está feita essa integral. E aí eu vou deixar alguns exercícios aqui. Então, calcule a integral de seno ao quadrado de x vezes cosseno à quarta de x dx. Encontre a fórmula de recorrência de integral de secante a n de x dx e calcule a integral de seno de 2x vezes seno de 4x dx. Então é isso, pessoal. Por hoje é só.